da marcha batida, finalizando aqui com a chave de ouro, grande campeonato de marcha, muito bem representado, muito bem representado por essas fêmeas. Então aqui um campeonato onde a gente começou observando esses animais no início, meio, as éguas que chamaram a atenção desde o início, a terceira e a quarta oscilando um pouco mais. A quarta égua chamou muita atenção no começo do campeonato e a égua que ficou à frente dela até não estava tão bem. Inversamente elas foram, a turdilha piorou um pouco mais, a castanha melhorou a coordenação. Então a gente vai observando que são muito próximas. É importante a gente ter essa memória e avaliar esses animais em momentos diferentes. Avaliar no início, no meio e principalmente no final do concurso, que é onde os animais se mostram ainda no comentário. Então aqui a disputa entre a primeira e a segunda, depois a segunda já disputando com a terceira, a primeira égua sendo a referência do campeonato pelo gesto, pela facilidade com que anda, pela estabilidade, pela distribuição natural de seus apoios, pela coordenação montada. A segunda com a terceira aproximei no final da primeira, que é justamente para a gente ver a linha de julgamento. Então ficou sempre a linha dos animais de boa distribuição de apoios. Onde a gente tem a terceira égua, já não tem a qualidade da distribuição das duas à frente, mas o movimento, a qualidade da montada extraordinária da égua da terceira colocação. Então aí ficando, sempre priorizando a distribuição de apoios, as duas éguas mais dissociadas, puxando a fila. A quinta e a sexta já pecando um pouquinho mais em relação à distribuição, mas a castanha ainda mais estável, ainda mais coordenada e ganhando na qualidade da maciez do cômodo. Então a égua de trás já pecando um pouquinho mais, já tendendo a ficar um pouquinho mais lenta, ficando um pouquinho mais verticalizado com o seu movimento e oscilando um pouquinho mais, discordando um pouco mais o trabalho da perna e já tende a oscilar um pouco mais a região da garupa, comprometendo o estilo também e a estabilidade, por isso a opção pela castanha. Entre a turdilha e a castanha, crescente pela distribuição de apoios, a turdilha ainda mais marchada, ainda mais dissociada em relação à égua de trás. Quando a gente observa da qualidade do adestramento, está mais fácil ser conduzida em relação ao animal de trás, mão um pouquinho mais baixa, então da chegada do anterior ao solo melhor em relação à égua castanha, que já oscila um pouquinho mais na região das suas espadas, chega um pouquinho mais palmado. Todas as duas poderiam ter a sustentação da frente melhor. A gente consegue observar a quarta e a quinta égua com tendência a querer debruçar a égua da terceira colocação. A gente consegue observar essas três éguas à frente já sustentando um pouco melhor. Então ainda assim com pega na atitude, a égua de trás faz com que ela já sobe mais o joelho. Então a turdilha pela distribuição, pela coordenação, pelo movimento mais baixo, pela chegada do anterior solo, pelo adestramento de qualidade montada, por isso a opção da turdilha sobre a castanha. Como disse, aqui as duas éguas que disputaram essas posições, entendendo a castanha com uma crescente muito grande no final do concurso, principalmente pela qualidade do movimento, aonde a turdilha já traz um pouquinho mais a perna, já não tem a qualidade do posterior da égua castanha. Notem como ela sustenta mais a frente e a perna é mais potente. A égua de trás já atrasou um pouquinho mais o trabalho da perna e já descoordenou um pouquinho mais o trabalho do posterior. A égua à frente já tem essa progressão da perna um pouco mais suave, ela tem essa extensão do trabalho da perna melhor em relação ao animal de trás e a coordenação ainda melhor em relação ao animal de trás. Quando a gente observa a amplitude ligeiramente ainda mais ampla, na maciez são muito boa, mas valoriza o ritmo, a regularidade em relação ao animal de trás, estilo por sustentar a frente um pouquinho melhor e pela potência da perna, por isso a opção dessas duas colocações. Aproximamos essas três éguas, aí fica nítido, as duas éguas da cabeceira com a distribuição de apoios a favor. A castanha tem movimento bom, mas já não tem a qualidade da distribuição de apoios, a naturalidade da distribuição de apoio das duas éguas da frente. São mais dissociadas, a lasanha e a turdilha dissocia mais natural em relação à castanha, que já não tem essa qualidade. É muito correta no seu movimento, é muito macia, mas aqui a gente prioriza primeiro, entre as éguas marchadeiras, quais são as dissociadas. Dentro das dissociadas, a gente vai olhar para a qualidade do movimento. Então aqui já não tinha como colocar a castanha no meio dessas duas éguas. A turdilha ainda mais dissociada, como diz, em relação ao animal de trás. Tem pernas duas com perna muito potente, coordena um pouquinho melhor o trabalho de posterior em relação ao animal de trás. A mão ainda discreta semicírculo melhor. Todas as duas com senãozinho no anterior. A turdilha da segunda colocação subindo mais o joelho e a castanha da terceira colocação chegando um pouquinho mais palmado, onde a gente consegue observar o ideal aonde? Na primeira égua puxa a fila. Olha a mão como é que está semicircular, olha a chegada ao solo, como é que está suave. Então as duas éguas pecando um pouquinho no anterior, mas valorizando a qualidade ainda da naturalidade, a qualidade da coordenação e da distribuição de apoios, se aproximando um pouquinho mais dessa naturalidade do gesto da primeira égua, por isso foi a definição. E a primeira com a segunda, como disse, as duas éguas de melhor distribuição de apoios do campeonato. As duas éguas pode pegar na boca, pode soltar, não altera a qualidade da distribuição de apoios, montada excepcional das duas éguas.
A primeira complementa o gesto da segunda, começando pela frente mais sustentada. Ela tem essa sustentação mais natural, é mais oblíqua em relação à égua de trás. A mão dela é um pouquinho mais discreta, a égua de trás já tende a debruçar um pouquinho mais o antemão e o joelho já aparece um pouquinho mais quando a gente observa a coordenação de movimento. Então ela já pecou um pouquinho mais no final do concurso, já debruçou um pouquinho mais e a perna tendeu a atrasar. E quando a gente monta nas duas éguas, as duas de maciez são extraordinárias, não vê diferença significativa, mas pelo cômodo, a égua à frente abre mais a passada, a égua de trás, conforme a gente vai progredindo com ela e pedindo a transição para a marcha alongada, o joelho vai subindo mais e vai ficando um pouquinho mais limitada e ela já pega um pouco mais a coordenação. Então valorizando a frente da égua alazã, a coordenação e a sintonia entre posterior e anterior, a estabilidade do eixo corpóreo, quando visto por trás também mais estável e valorizando a prova regular da égua à frente, que foi a égua mais regular, de melhor apresentação do campeonato, terminando a prova mais íntegra, por isso foi a definição. Parabéns aos apresentadores e proprietários.